A Inglaterra finalmente encontrou o jogador capaz de quebrar a maldição? Ou está prestes a destruir mais um garoto com o peso da esperança? Jude Bellingham não parece normal. E talvez esse seja exatamente o problema. Porque desde muito cedo, tudo ao redor dele parecia grande demais para a idade que tinha. Maturidade demais, confiança demais, personalidade demais. Enquanto outros jovens ainda tentavam encontrar espaço no futebol profissional, Bellingham já parecia preparado para comandar estádios inteiros. E a Inglaterra percebeu isso rápido demais, porque o futebol inglês vive preso a uma obsessão. A próxima geração, o próximo salvador. O jogador que finalmente vai transformar décadas de frustração em glória. Durante anos, eles acreditaram em muitos nomes. Alguns desapareceram. Outros quebraram sob pressão. E alguns chegaram perto, mas nunca o suficiente. Porque a camisa da Inglaterra pesa diferente. Ela carrega expectativa, carrega arrogância histórica e carrega uma pergunta que atravessa gerações. Why always almost? Sempre perto, nunca completo. E talvez seja exatamente por isso que Bellingham assusta tanto. Porque ele joga como alguém que não sente medo da pressão. No Birmingham já parecia especial. No Borussia Dortmund parecia inevitável. E quando chegou ao Real Madrid, o mundo inteiro começou a perceber algo perigoso. Talvez a Inglaterra realmente tivesse encontrado alguém diferente. Porque Bellingham não joga apenas com talento. Ele joga com autoridade. Como se já soubesse que pertence ao topo do futebol mundial. E isso muda tudo. Porque jogadores talentosos aparecem o tempo inteiro. Mas líderes, isso é raro, especialmente na Inglaterra. Especialmente em um país que transforma jovens estrelas em símbolos antes mesmo delas estarem prontas. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Porque pouco a pouco o futebol inglês começou a olhar para Jude Bellingham como algo maior do que um jogador. Uma solução. A solução para décadas de dor, eliminações e promessas quebradas. Mas existe um problema. O futebol não perdoa expectativas gigantes. E a Inglaterra conhece isso melhor do que ninguém. Gerações talentosas já falharam antes. Times históricos já desmoronaram antes. Momentos perfeitos já viraram tragédia antes. E agora, um garoto começa a carregar a esperança de mudar tudo. Mas esperança pode ser perigosa, especialmente quando ela chega cedo demais. E talvez a pergunta mais importante não seja se Jude Bellingham é talentoso o suficiente. Talvez a verdadeira pergunta seja outra. Ele realmente consegue sobreviver ao peso de ser a nova esperança da Inglaterra? Ou o futebol inglês está prestes a repetir a mesma história outra vez? Porque existe algo quase cruel no futebol inglês. Ele cria heróis rapidamente e os destrói ainda mais rápido. Jude Bellingham cresceu assistindo isso acontecer. Gerações inteiras surgiram carregadas de expectativa. Golden Generations. Times cheios de estrelas. Jogadores tratados como salvadores nacionais. E no fim, quase sempre terminava igual. Dor, pênaltis, eliminações, silêncio. A Inglaterra se acostumou tanto ao fracasso que começou a transformar esperança em medo. E talvez seja exatamente por isso que Bellingham parece tão diferente. Porque ele não joga como alguém traumatizado pelo passado inglês. Ele joga como alguém que acredita que pode mudá-lo. Na Copa de 2022, isso ficou evidente. Enquanto muitos jovens sentiriam o peso do torneio, Bellingham parecia crescer dentro dele. Corria como veterano, liderava como capitão, jogava como se o palco tivesse sido feito para ele. E pela primeira vez em muito tempo, a Inglaterra parecia ter um jogador que não se escondia diante da pressão. Mas o futebol nunca entrega glória apenas por personalidade. Ele exige momentos, momentos eternos. E a Inglaterra ainda não teve o seu. Porque por mais talentosa que essa geração seja, ela continua carregando a mesma pergunta. E se falharem de novo? E é aí que tudo fica perigoso.
Porque quando um país inteiro começa a acreditar, o medo da queda cresce junto. Bellingham começou a viver isso rapidamente. As manchetes aumentaram, as comparações cresceram, e o futebol inglês começou a tratá-lo como algo maior do que um meio-campista brilhante. Agora ele é símbolo. Símbolo de mudança, símbolo de esperança, símbolo da possibilidade de finalmente acabar com décadas de frustração. Mas símbolos vivem sob pressão constante, porque quanto mais as pessoas acreditam em você, menos elas aceitam fracassos. E talvez seja exatamente por isso que sua ida ao Real Madrid mudou tudo. Não foi apenas uma transferência, foi uma transformação. Porque no Real Madrid, grandes talentos aprendem algo brutal. Como sobreviver quando vencer deixa de ser sonho e vira obrigação. E Bellingham aprendeu rápido. Rápido demais. Gols decisivos, momentos gigantes. Noites em que parecia carregar o maior clube do mundo sozinho. E então o futebol começou a fazer uma pergunta assustadora. E se ele realmente for o escolhido, não apenas para liderar a Inglaterra, mas para comandar o futebol mundial nos próximos anos? Mas existe uma diferença enorme entre parecer destinado ao topo e suportar a pressão de viver lá. E talvez os próximos torneios descubram exatamente isso. Porque existe algo que ninguém consegue escapar no futebol inglês. O passado. Jude Bellingham pode ser jovem, mas a camisa que ele veste carrega décadas de cicatrizes. Desde então, a Inglaterra vive presa entre nostalgia e frustração. Toda geração parece começar igual. Esperança, hype, promessas. E então, algo quebra. Às vezes são pênaltis, às vezes pressão, às vezes simplesmente o peso de acreditar demais, e talvez seja exatamente isso que torna a situação de Bellingham tão perigosa. Porque agora ele já não é apenas parte da geração, ele virou o centro dela. O jogador que parece unir tudo que a Inglaterra sempre quis: técnica, personalidade, mentalidade, liderança. E o mais assustador, ele parece confortável com isso. Enquanto muitos jovens desaparecem diante da atenção, Bellingham parece crescer. Quanto maior o palco, melhor ele joga. Quanto maior a pressão, mais dominante ele parece. E isso faz a Inglaterra sonhar novamente. Talvez cedo demais, porque o futebol inglês tem um histórico perigoso. Transformar jovens talentos em messias nacionais antes deles estarem prontos. E quando o mundo faz isso, cada erro vira desastre. Cada derrota vira crise nacional. E talvez pela primeira vez Bellingham esteja começando a sentir esse peso. Porque jogar bem pelo Real Madrid impressiona. Mas vencer com a Inglaterra, isso cria imortalidade. E é aí que tudo muda. Porque agora não basta mais ser brilhante. Ele precisa entregar aquilo que gerações inteiras falharam em entregar. Uma Copa, um momento eterno. Uma imagem capaz de apagar décadas de dor. E isso é pesado demais até para grandes jogadores. Porque o futebol internacional não funciona como clubes. Não existe tempo, não existe rotina, não existe controle. Existem apenas momentos. Momentos que definem carreiras inteiras em segundos. E talvez seja exatamente por isso que 2026 começa a parecer tão importante. Porque até lá, Bellingham já pode ser o melhor jogador da Inglaterra. O rosto oficial de uma geração inteira. O símbolo máximo da esperança inglesa. Mas esperança nunca foi o problema da Inglaterra. Ela sempre teve esperança. O problema sempre foi o final. E talvez essa seja a verdadeira batalha de Jude Bellingham. Não provar que é talentoso, mas provar que consegue mudar uma história que parece amaldiçoada há décadas. Porque algumas seleções jogam por troféus. A Inglaterra joga contra fantasmas. E agora, um garoto começa lentamente a carregar todos eles sozinho. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão pesado. Porque Jude Bellingham já não joga apenas pelo presente. Ele joga contra décadas de fracasso acumulado, contra gerações que chegaram perto e caíram, contra finais perdidas,
contra pênaltis que traumatizaram um país inteiro. E o mais assustador, ele parece saber disso, porque existe uma maturidade incomum em Bellingham. Algo frio, controlado, quase calculado. Como se ele entendesse que talento sozinho nunca será suficiente para mudar a Inglaterra. Será preciso algo maior, personalidade. E talvez seja exatamente isso que o diferencia, porque muitos jogadores ingleses nasceram para ser estrelas, mas poucos pareciam nascer para liderar. E liderança na Inglaterra significa sobreviver a algo brutal, a expectativa constante, porque o futebol inglês cria uma pressão diferente de qualquer outra seleção do mundo. A mídia amplifica tudo, a torcida transforma a esperança em obsessão. E o país inteiro trata cada torneio como se fosse o momento definitivo. Até que algo dá errado. Sempre dá. E talvez seja exatamente isso que torna 2026 tão perigoso. Porque até lá, Bellingham não será apenas um jovem talento. Ele será o rosto da Inglaterra, o jogador que representa a chance de finalmente acabar com a maldição. E isso muda tudo. Cada passe será analisado, cada erro será ampliado, cada atuação será tratada como prova de que ele é, ou não, o escolhido. E existe algo ainda mais cruel nisso tudo. Quando um país acredita demais em alguém, o fracasso deixa de ser esportivo. Ele vira emocional, porque torcedores ingleses não querem apenas vencer uma Copa, querem finalmente sentir paz. Querem apagar anos de dor, anos de piadas, anos ouvindo que o futebol nunca volta para casa. E agora, lentamente, eles começam a acreditar que talvez Jude Bellingham possa mudar isso. Mas existe uma diferença enorme entre carregar confiança e carregar necessidade. A Inglaterra não quer apenas que ele seja grande. Precisa que ele seja histórico, e talvez nenhum jogador esteja realmente preparado para esse tipo de peso. Nem mesmo alguém tão especial quanto Bellingham. Mas talvez seja exatamente aí que grandes lendas nascem. Quando a pressão se torna absurda, quando o medo de falhar se torna gigantesco. Quando o mundo inteiro espera algo impossível. Porque alguns jogadores quebram, outros mudam a história. E talvez 2026 descubra exatamente qual dessas histórias pertence a Jude Bellingham. Mas talvez a parte mais perigosa da história de Jude Bellingham seja esta. A Inglaterra já começou a acreditar. E quando a Inglaterra acredita, a pressão deixa de fazer sentido. Porque não importa quantos jogadores talentosos apareçam, o país sempre volta para a mesma obsessão. A Copa vai voltar para casa? Durante décadas, essa pergunta perseguiu gerações inteiras. E talvez nenhuma geração tenha parecido tão próxima quanto esta. Uma equipe jovem, talentosa, acostumada aos maiores palcos do futebol mundial. E no centro de tudo, Bellingham. Mas existe algo cruel no futebol internacional. Às vezes, o melhor time não vence. Às vezes, o melhor jogador não decide. Às vezes, uma carreira inteira é definida por um único detalhe impossível de controlar. E a Inglaterra conhece isso melhor do que ninguém. Por isso, o medo nunca desaparece completamente. Mesmo quando o time joga bem, mesmo quando o talento é evidente, mesmo quando tudo parece finalmente alinhado, porque os fantasmas continuam lá. E agora, lentamente, eles começam a perseguir Bellingham também. Porque quanto maior ele fica, e mais o mundo espera, mais liderança, mais gols decisivos, mais momentos históricos. E talvez seja exatamente aí que o futebol começa a testar jogadores de verdade. Não quando tudo está funcionando, mas quando a pressão se torna sufocante. Porque agora Bellingham já não representa apenas futuro, representa possibilidade. A possibilidade de mudar décadas de narrativa. A possibilidade de transformar almost em glória. A possibilidade de finalmente fazer a Inglaterra acreditar sem medo. E isso é enorme. Grande demais para a maioria dos jogadores. Mas talvez o mais assustador é que Bellingham parece gostar disso. Ele parece confortável no caos.
confortável na responsabilidade, confortável em jogos onde outros desaparecem. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente acredita nele. Porque pela primeira vez em muito tempo, a Inglaterra parece ter encontrado alguém que não foge da pressão. Alguém que encara, mas encarar a pressão não significa vencê-la. E talvez seja exatamente isso que 2026 vai decidir. Porque até lá, Jude Bellingham pode se tornar tudo o que o futebol inglês sonhou durante décadas. O capitão de uma geração, o rosto de uma era, o jogador que finalmente trouxe a Copa para casa. Ou mais um nome brilhante preso na lista de talentos ingleses que chegaram perto demais e caíram antes do fim. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Porque no futebol inglês, estar perto nunca foi suficiente. E talvez seja exatamente isso que torna a história de Jude Bellingham tão fascinante. Porque ele não está apenas tentando vencer uma Copa do Mundo. Está tentando libertar um país inteiro de décadas de frustração. E isso é muito maior do que futebol. Durante anos, a Inglaterra viveu presa em um ciclo cruel. Esperança, hype, dor. Sempre parecia faltar alguma coisa. Frieza nos momentos decisivos. Controle emocional. Ou simplesmente alguém capaz de carregar a pressão sem desaparecer. E talvez seja exatamente isso que faz Bellingham parecer diferente. Ele não parece assustado pelo peso da história. Pelo contrário, parece alimentado por ela. Como se toda expectativa, toda cobrança e toda pressão tornassem seu jogo ainda maior. Mas existe uma diferença enorme entre parecer preparado e sobreviver quando o mundo inteiro espera a perfeição. Porque o futebol internacional é impiedoso. Ele não se importa com potencial, não se importa com talento, não se importa com narrativa bonita. Ele só responde a uma pergunta: você consegue fazer isso quando tudo está em jogo? E talvez 2026 seja exatamente esse momento para Bellingham. A Copa onde ele pode deixar de ser a esperança da Inglaterra e virar a maior lenda da sua geração. Ou a Copa que prova que até os jogadores mais especiais podem ser esmagados pelo peso da expectativa inglesa. Porque uma coisa é dominar jogos pelo Real Madrid. Outra, completamente diferente, é carregar um país inteiro desesperado por redenção. E talvez ninguém realmente esteja preparado para entender o tamanho desse peso, nem mesmo ele. Mas talvez seja exatamente assim que histórias eternas começam. Com caos, com medo, com pressão impossível. Porque algumas estrelas brilham apenas quando tudo está fácil. Outras precisam da escuridão para se tornarem lendárias. E talvez Jude Bellingham esteja caminhando exatamente para isso agora. Para o momento que vai decidir não apenas sua carreira, mas a forma como uma geração inteira será lembrada. Porque no fim, a Inglaterra não procura apenas um grande jogador. Procura alguém capaz de mudar a história. E talvez esse garoto realmente acredite que consegue.